Fala pessoal, André Cans de volta, mais um vídeo sobre educação financeira e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre um assunto interessante para quem quer empreender. Então, se você tem dinheiro sobrando, a gente fez lá aquela análise e aí você quer abrir um próprio negócio ou mesmo você que já tem um trabalho que você desempenha, mas você tem um trabalho informal. Hoje nós vamos falar sobre o MEI, o microempreendedor individual. Então, o que é um microempreendedor individual? Ele é um registro de empresa, você passa a ter um CNPJ e você tem alguns benefícios com ele. Então, um pouquinho de história aí, há um tempo atrás, tinha muita gente no mercado informal e o governo achou interessante legalizar essas pessoas. Então, fez um trabalho para verificar o que poderia ser colocado e simplificou alguns passos de registro de empresa com algumas restrições. Então, o objetivo desse vídeo não é dar um trabalho completo sobre o MEI, até porque na página do MEI eu vou mostrar para vocês tem muita informação e como essas informações muitas vezes envolvem a parte legal, é interessante que vocês consultem e aí fica aqui a minha dica, você que está pensando em empreender ou já é empreendedor, a gente tem que mudar um pouco a cabeça para poder abrir e buscar conhecimento. Então isso é fundamental para que você tenha respaldo daquilo que você está executando. Tá? Então, algumas informações básicas, e aí como que eu cheguei nessas informações? Tá? Eu peguei esse Wikipedia aqui porque está mais tranquilo de ler, mas eu vou mostrar para vocês que tem na página oficial aqui do MEI. Tá? Então, se você nunca acessou a página do MEI, você pode vir aqui no Google, pesquisa por MEI, e aí a gente vai ter aqui algumas respostas primárias. Então, um dos primeiros sites que aparece é justamente esse do governo, que tem empresas e negócios, que se você clicar, ele vai te dar algumas informações sobre crédito, rede sim, mapa de empresas e empreendedor. Então, eu tenho aqui MEI, abra sua inscrição do CNPJ. Se você clicar aqui nesse abra sua inscrição, vai aparecer se você já é o MEI, se você quer precisa de um crédito para poder trabalhar ou se você quer ser um MEI. Pesquisando no YouTube também, eu vou voltar aqui nessa página só para fazer pontuar algumas coisas referente ao MEI. Quais são algumas das vantagens que você tem para poder ser o MEI? A primeira delas é você ter CNPJ. Então eu vou pegar aqui, acho que está. Deixa eu só verificar onde eu tinha colocado. Vamos achar junto aqui então. Só alguns pontos. No caso do MEI, você é uma empresa individual, você não tem sócios, ou seja, a empresa é você. Você pode contratar até um funcionário. E você tem um limite de faturamento anual de R$ 81.000. Aí vai ter gente que vai falar, poxa, mas 81 mil é pouco, ou então pode ser pouco em médio e longo prazo. Gente, vocês têm que ter na cabeça que você não vai fazer um plano de crescimento para ficar pequeno para sempre. Pode até ser que você fique, seja interessante, se você quer desempenhar a sua atividade, isso aqui é suficiente para você como faturamento, mas a tendência é que se você tiver sucesso na sua atividade, você vai crescer. E aí, crescendo, você vai se enquadrar em outras classificações de empresa que a gente tem no Brasil, de acordo com o faturamento que você tem, com o tamanho da empresa, tem os enquadramentos que aí você tem que verificar as características legais. A atividade da empresa ela tem que se enquadrar no anexo 3 do Simples Nacional, que é essa resolução aqui. Então, a gente tem também aqui, ó, lá no MEI, ele tem uma referência para essa resolução e como anexo 11. Então, esse anexo 11 eu já deixei aberto aqui, mas você também tem a facilidade de olhar aqui ocupações permitidas. Quando você vai lá naquela página que a gente foi primeiro, então vamos voltar lá. Eu fui no YouTube, vamos voltar para a gente poder achar essa parte aqui. Eu fiz uma pesquisa simples por MEI, MEI, que é a simplificação para microempreendedor individual. E na primeira página, página do governo, empresas e negócios, a gente tem aqui o item empreendedor. Quando eu clico em empreendedor, eu posso clicar aqui em quero ser MEI. Então ele tem aqui informações, o que é ser um MEI. Então aqui vai ter informação de como que você vai fazer o passo a passo da formalização. Você tem algumas condições para se tornar MEI. Você tem um ABC para que você busque informações antes de você se tornar um MEI, um passo a passo para inscrição, algumas outras informações, ocupações permitidas.
eu tenho aqui em ocupações permitidas uma lista das ocupações que eu posso fazer. Então, por exemplo, se você é um alfaiate independente, um açougueiro, então eu posso vir a profissão aqui de acordo com a primeira letra da profissão. Então vamos pegar aqui aleatoriamente o M. E se você é um mágico que trabalha independente, você pode trabalhar fazendo festa e ter um registro de microempreendedor individual. Mas tá, qual que é a vantagem de eu fazer isso? Porque eu vou continuar trabalhando de forma independente e vou estar registrado. Sim, a gente tem uma situação que a pessoa que inventou o MEI, ela pegou todo um pool de pessoas que estava como mercado informal nas estatísticas e trouxe essas pessoas para o mercado formal. Se a gente olhar só com visão crítica, a gente vai poder olhar e falar, não, o governo só quis mudar as pesquisas para que não apareça tanta gente no mercado informal. Sim, isso é um viés. Só que se você quer ser empreendedor, se você quer crescer, aumentar, desenvolver, MEI eu diria que é uma porta de entrada para o mercado corporativo, para a CNPJ. Com o tempo, você vai crescer, você vai depois virar uma pequena empresa, uma média empresa, a gente quer que vire uma grande empresa. Então, em direitos e obrigações, a gente tem aqui algumas informações a respeito do MEI. O primeiro ponto que é muito importante, que é muito interessante, na verdade, é que você passa a ter CNPJ. Eu não sei se você já trabalha, mas muitas pessoas acabam contratando somente empresa que tem CNPJ e que emite nota fiscal, até uma questão de garantia. Então, se você for um microempreendedor individual, apesar de você continuar trabalhando sozinho ou com um funcionário, você passa a ter um CNPJ e você pode emitir nota fiscal. Uma outra coisa bem interessante é que você pode ter o acesso e apoio técnico do SEBRAE, que é uma entidade voltada para apoio às micro e pequenas empresas, e você pode ter curso, pode ter apoio de orientação técnica, e isso é muito interessante, porque se você não tem nenhum conhecimento na parte administrativa, de você ter um suporte de um órgão que é sério e faz um trabalho sério. Você pode vender para o governo, isso aqui é interessante, você pode vender para governo de forma geral, então governo federal, governo municipal, lembrando que você vai ter aquele limite de 81 mil no ano, então dependendo da participação que você fizer, talvez você tenha um desenquadramento do MEI. Então é questão de avaliar quais atividades você executa, o que você pode ter acesso, de acordo com os editais do governo. Você vai ter acesso a produtos bancários, inclusive crédito. Então, se você pegar diversos bancos, vamos falar um banco aí recente, o Nubank, você tem a conta de pessoa física e você tem a conta de PJ. E de acordo com o PJ, pessoa jurídica, tá? Se você não ouviu esse termo. Então, sendo um CNPJ, você tem acesso a linhas de crédito para empresas que geralmente têm um custo de juros mais baixo. E ele tem uma simplificação de baixo custo quanto aos tributos. Ao invés de você pagar um monte de tributos separado, cada um de um lado, como geralmente acontece com as empresas, você tem um pagamento é como se fosse uma mensalidade, que é um imposto único. E dentro desse imposto, que tem um valor relativamente baixo, você faz o pagamento e já está tudo incluído os impostos que você vai pagar. Uma coisa interessante também são direitos e benefícios previdenciários que os trabalhadores da CLT, por exemplo, têm acesso, que seria aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade. E aqui eu vou dar 2 exemplos desses benefícios que a gente pode utilizar como MEI. Eu já comentei em alguns vídeos que a minha esposa ela é artesã e ela tem uma empresa registrada no MEI. E o primeiro benefício que ela utilizou, a gente tem filhos, e quando meus filhos nasceram, ela já registrada no MEI, já fazendo as contribuições mínimas necessárias, ela afastou pelo governo e recebeu um salário maternidade por conta desse afastamento. Então é interessante porque você passa a ter uma garantia que, como a gente tem como empreendedor uma renda variável, às vezes acontece alguma coisa que é programada ou que não é programada e você fica um pouco inseguro de como que você vai tratar esse período de possível inatividade. O outro ponto interessante é com relação ao cadastro de CNPJ. Recentemente ela quis fazer a aquisição de um notebook para
poder desenvolver as atividades, tem um trabalho de mídia social da empresa, e a gente pesquisou diversos preços, e inclusive já tinha começado a pandemia, já tinha subido um pouco o preço, e entrando no site da Lenovo, a gente conseguiu entrar, como ela tem CNPJ, eu fiz a compra com CNPJ e tive um desconto, que foi um desconto até interessante na época, para a aquisição de um computador. Então essas coisas que são detalhes acabam ajudando no dia a dia e você vem a ter tanto um acesso a determinados produtos que antes você não teria como CPF, como pessoa física, quanto a alguns benefícios do próprio governo ou o benefício de ser uma empresa registrada CNPJ, que isso pode te dar até uma credibilidade a mais para atendimento dos clientes. Então isso é um panorama inicial dos direitos e obrigações. E se você passar aqui por essa página, tem algumas informações que você pode buscar, como palestras e oficinas, informação aqui para você aprender. Iniciando um pequeno grande negócio, a gente pode clicar aqui, é um curso online. Então você tem um suporte para empreendedor, tá vendo? Isso aqui é gratuito, você faz esse curso aqui com certificado digital e você tem, deixa eu tirar meu, não, tá aqui, ó. Você tem essas ajudas para que você comece a sua vida de empreendedorismo. Lembrando, como eu falei, eu acho que seria interessante, mesmo que você esteja no começo, que você pense grande, mas o MEI, até pela facilidade de registro, quando você vem aqui em formalize-se, aqui deu um erro de certificado, tá? Vamos ver aqui. Eu fiz o certificado da minha esposa, isso já tem alguns anos, e é um formulário online que você vem aqui, coloca o seu CPF e com as informações que você vai colocar, você vai preencher um formulário meio autoexplicativo e o próprio site do MEI ele tem as dúvidas como que você faz para tirar. Se você já é MEI, aqui tem o Já Sou MEI, você vai ter alguns serviços também numa página, como pagamento de contribuição mensal, soluções financeiras de crédito, acesso a mercados, atualização cadastral. E você vai ter que fazer um acompanhamento dos pagamentos que você faz mensal. Lembrando que no final do exercício você tem a prestação de contas com uma declaração de imposto de renda para PJ, para a empresa. Então você vai ter que fazer tanto a sua declaração de imposto de renda de pessoa física quanto a declaração do MEI. Tá? Então eu queria trazer para vocês essa possibilidade, você que está pensando em empreender, você que já é empreendedor individual e às vezes não tem o registro e às vezes nem ouviu falar que existe o MEI, falar, eu não vou registrar uma empresa porque é um processo muito burocrático, eu tenho que ir num contador. No caso do MEI você não precisa. Você faz o registro todo pela internet. Se você precisar, dependendo da atuação que você exerce, talvez haja a necessidade de uma visita do corpo de bombeiro para poder avaliar o funcionamento do seu local de trabalho. Então tem até algumas dicas aqui, dica de vigilância sanitária, principalmente se você trabalha com comida. Então tem algumas informações, mas é um processo relativamente simples e você passa a ser empresa registrada, com a possibilidade de ter nota fiscal, de atender empresas que exigem um CNPJ e com uma série de benefícios como linha de crédito, como processo educacional online, apoio do Sebrae, que são coisas importantes para quem quer começar com o pé direito, aí, com suporte para desenvolver a atividade. Tá bom, pessoal? Mais informações vocês podem entrar aqui no site do governo. Então eu vou pesquisar de novo aqui para vocês verificarem como que eu cheguei nessa página. Ó, vou voltar aqui para o Google. Eu vim aqui, digitei MEI. Vou até voltar aqui, ó. Vem aqui na principal, MEI. Ele vai achar a primeira página que apareceu no meu aqui foi Empresas e Negócios. Eu venho aqui em Empreendedor. E aí, dependendo da sua situação, você pode vir aqui em Quero Ser MEI, Já Sou MEI ou um acesso a crédito. E você também tem aqui umas dúvidas que você pode tirar. O que é o microempreendedor individual, pontos de atenção antes da formalização, o que eu preciso antes da formalização. Então você tem aqui a lista de documentação que você vai precisar, quais as situações que você não pode
formalizar com o MEI. Então, se você é um servidor público federal em atividade, você não pode. Se você é sócio de outra empresa, você também não pode ser MEI. Então, tem algumas restrições, mas tem para você que tiver dentro do enquadramento, você pode vir aqui e cadastrar a sua empresa. Tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo sobre educação financeira voltado para empreendedorismo. E que se você ainda não é registrado no canal, vai lá, registra, marca o sininho de notificações. A gente tem trazido aí vídeos às quartas-feiras e aos sábados. Eu fiz um vídeo na quarta-feira, quem não viu, mais voltado para a parte de reflexão motivacional, também relacionado ao empreendedorismo. Então, corre lá, dá uma olhadinha, já teve bastante visualização. E na quarta-feira que vem, antes da gente fechar o ano, vai sair mais um. Tá bom? Um abração para vocês, pessoal.